A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, explica que daqueles espíritos degradados de capela aqui na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de se demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora, sem pátria e sem luz. Esse povo heróico pode viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. No entanto, a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade, do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório de massas populares. Todos os povos ao mundo todo o esperavam em seu acolhedor seio. Todos o queriam, localizando seus caminhos à sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, Jesus, em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Essa mensagem retiramos do capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Eu sou o professor e mestre em Ciências e Religião Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita.
E hoje, como o 42º encontro, teremos como tema a história de Naor, Abraão e Ló. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da Torre de Babel. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação do capítulo 11 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Isso podemos conferir no livro de Gênesis, capítulo 11 e versículo 32. Agora vamos ao nosso texto base. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Interpreta Kardec a parábola do festim das bodas de Jesus, trazendo bons esclarecimentos históricos sobre a história dos hebreus e as promessas da espiritualidade para Abraão. Diz Kardec que o incrédulo sorri a esta parábola, pois lhe parece infantil e de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que os convidados levem a resistência a tal ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Era comum a crença dos judeus de que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras nações. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua prosperidade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e política, territorial e material. Antes da vinda do Cristo, com certa exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se algumas pessoas superiores ao vulgo, ou seja, às pessoas mais simples, conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental doutrinária, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável às massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacilada pelas facções e divididas pelas seitas, e a incredulidade atingira mesmo o santuário. Assim, foi então que Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura, dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, os hebreus, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram na cruz.
Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. A respeito disso, explica Jesus que muitos fariseus e saduceus que acorriam para serem batizados, e a eles Jesus dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos pai por Abraão, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer dessas pedras nasçam os filhos de Abraão. Percebei, o machado está já posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 10. E completa Jesus: então haverá pranto e ranger de dentes, quando virem que Abraão, Isaque e Jacó e todos os outros profetas que já estão no reino de Deus, e que vós outros, incrédulos e perversos, sereis expulsos desse reino. Virão muitos do Oriente e do Ocidente que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Isso diz Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e versículos de 23 a 30. Feita esta necessária exposição, contaremos agora a história e a genealogia da família de Abraão. Naor, um suposto ancião de 200 anos, gerou filhas e filhos. Naor era avô de Abraão, e de seu neto Naor e a Harã, e viram na terra do seu nascimento a cidade de Ur, a terra de Ur dos caldeus, e quando adultos, tomaram Abraão e Naor, suas mulheres, para si, e o nome da mulher de Abraão era Sara, e o nome da mulher de Naor era Milca. E Sara foi estéril e não tinha filhos, por um tempo, como todos sabemos. E tomou o patriarca Terá a Abraão e seu filho, e também tomou a Ló, seu filho, e também filho de Harã, ou seja, neto de Terá e sobrinho de Abraão, e Sara, sua nora, e a mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e viram até Harã, e ali habitaram. E passaram 205 anos de Terá, e morreu Terá em Harã. Isso podemos conferir no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 23 a 32. Sobre a suposta e mítica longevidade dos patriarcas, já tratamos anteriormente. De qualquer modo, simbolicamente, na memória dos seus descendentes, eles viveram uma longa vida aparente de calmaria e sabedoria, que parecia suas vidas ter sido abençoadas por Deus. Assim narram as tradições orais que Moisés as registrou por escrito. Esses escritos dos feitos dos patriarcas não são apenas históricos, mas tinham intenção de gerar uma expectativa religiosa nas novas gerações. Tanto é que Moisés registrou como código moral para aqueles que desejassem vida longa. Honrassem seu pai e sua mãe, a fim de que tivessem vida longa na terra e que o Senhor teu Deus as desse. Isso podemos conferir no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 12. Outro aspecto que já tratamos aqui é a consanguinidade. Os tabus religiosos e as proibições civis
ainda não coibiam os casamentos e uniões conjugais entre parentes próximos. Abraão e Sara, pelo que se sabe, eram meio-irmãos. E vemos aqui o clã familiar bem entendido e coeso entre 3 ou 4 gerações unidas em uma vida peregrina e nômade. A espiritualidade atenta aos problemas da consanguinidade proporcionava a miscigenação dos povos e o intercâmbio cultural para a evolução, não só técnica, como também moral dos seus integrantes. Conta-nos Emmanuel que, muitos séculos antes de qualquer prenúncio da civilização terrestre, os árias, espíritos exilados de Capela e reencarnados na Terra, espelharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, descendentes dos primatas, ou seja, da evolução humana dos espíritos terrenos, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos caracteres destacados físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália, da França, e bem como do outro lado do rio Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica, as balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas, dos germanos, estava assim lançadas, diz Emmanuel no livro Caminho da Luz, no capítulo 3. Cada corrente, continua Emmanuel, da etnia ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E muito cedo começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e suas tribos. Isto confirma em parte a teoria científica atual das movimentações das populações humanas por terra através do Estreito de Bering ou por navegação marítima. Esta movimentação também encontramos relatada nesta parte do Gênesis e em especial no livro de Êxodo, também de Moisés, cujo título é justamente este: a migração do povo hebreu do Egito para Israel. Mas comparemos esses arianos hebreus e indo-europeus, unidos por laços espirituais construídos por afinidade oriundas ainda em Capela, ou seja, obedecendo afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam lá na constelação de Cocheiro. Unidos, esses povos, novamente na esteira do tempo, formaram, deste modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. E continue Emmanuel, explicando que essas tribos da família indo-europeia assimilaram todos os elementos socioculturais encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento, enquanto que, diferentemente, os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso. As famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções de vida política e de vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a sua direção, para a direção da vida comum.
A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos das estradas incertas dos que decidiam do vinho, que originavam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo caminho, no antigo mundo que haviam deixado para trás em Capela. Bastou que inaugurasse na terra o senso de propriedade, para que o germe da separatividade, dos ciúmes, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram aos primeiros embates fratricidas. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, capítulo 4. E conclui Emmanuel que a confraternização dessas tribos constituídas de espíritos capelinos aqui na Terra, na família indo-europeia, com os terrícolas primários encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. O Senhor da semeadura, da seara, não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto, nos tempos em que correm, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para as pessoas na Terra, cujas famílias confraternizavam-se desde o princípio. Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições desse século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado, como a semente nova para a civilização do amanhã, do porvir. Isso diz Emmanuel, A Caminho da Luz, capítulo 4. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre Abraão e Sara no Egito. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.